Fala galera, sejam bem-vindos para mais um novo episódio do nosso Boteco do Clubão, o nosso podcast de apostas e trade esportivo. Estamos aqui com uma convidada especial, daqui a pouco vou estar apresentando ela. E comigo para fazer essa entrevista, este bate-papo, o nosso apostador, especialista em futebol, Paulo. Seja bem-vindo a mais um Boteco do Clubão. Valeu, Thiago. Olá, pessoal, vocês que nos acompanham. Olá, a nossa convidada que o Thiago vai apresentar. Vai ser um bate-papo legal, tenho certeza disso, e é muito bom estar aqui de volta. Bom, aqui vocês já estão vendo o nome dela, a nossa convidada de hoje, a Ana Green, que trabalha no mercado de futebol, faz apostas em escanteio, então a gente vai falar muito, vai trocar uma ideia com ela sobre toda a experiência dela, perguntar tudo mesmo, critérios que ela utiliza, mercados que ela aposta. Então seja bem-vinda, Ana, ao Boteco do Clubão. Valeu, Thiago, prazer estar aqui, né, com você, com o Paulo, honrada com o convite e estar representando a mulherada aí no mercado, né, não sei quantas convidadas vocês já trouxeram, mas acredito que sejam poucas, então eu fico muito feliz aqui de estar representando mesmo. Legal, você é a segunda convidada mulher aqui do nosso programa, a gente já entrevistou o Paulo, inclusive, entrevistou a Mari, tem uma entrevista aqui no nosso canal também, a galera que quer conhecer um pouco da mulherada nas apostas, assistam essa entrevista da Ana e depois também dê uma olhada na entrevista da Mari, que ela está aqui no canal do Clubão. Então bora lá, vou rodar a vinheta e a gente vai começar com a nossa entrevista. Bora lá. Bora lá, Boteco do Clubão, começando. Boteco do Clubão tem oferecimento da Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Então, se você ainda não começou no trade esportivo, não tem conta na Betfair, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que você pode ganhar um bônus de até R$200 para começar a apostar na Betfair. Bora lá começar? Então, vou começar com algumas perguntas, assim, que a gente quer te conhecer um pouco mais, Ana, assim, o teu início das apostas, né? Porque, assim, todo mundo iniciou de alguma maneira, né? Começou lá do zero. Como foi o teu início, assim, que ano, quanto tempo que você está aqui nas apostas e como você conheceu o mundo das apostas esportivas? Essa semana, né, eu completei 3 anos de mercado desde que eu conheci, que eu dei meus primeiros tombos. Quando eu conheci o mercado, eu tinha assumido a supervisão de uma rede, então eu vim bem, começando lá atrás, né, eu vim bem de baixo, fui trabalhando, galgando, crescendo. E quando eu cheguei no cargo que eu queria, não era exatamente aquilo que eu queria. E aí lá eu pensei, o que eu vou fazer da vida? Comecei a procurar formas de investir, diversificar aquela grana que eu estava ganhando um pouco a mais, para lá na frente conseguir dar o meu salto para fora. E o que eu pensava era o quê? Se eu sair daqui, eu vou voltar para onde? Para o mesmo ciclo. Eu queria sair desse ciclo. E nessa trajetória eu comecei a ver postagens no Instagram, né, de investimentos, de green e tal, de uma menina que eu segui, inclusive. Eu falei, poxa, legal, se uma mulher consegue, então talvez eu consiga. Eu comecei a acompanhar. Você nunca tinha escutado falar de apostas antes disso? Não tinha. 2019 ainda não era tão hypado, foi estourar mesmo no meio da pandemia para o final, né? Então, ali eu conheci, vi uns prints e tal, e ela participava de uma consultoria. Eu não sabia que ela divulgava a consultoria daquele copia e cola que tinha muito antigamente, era muito forte as consultorias naquela época. E aí eu participei e em 3 meses eu perdi os R$300 investido e mais a minha banca. Eu quase zerei a minha banca ali. Chegou a, sei lá, R$75. Eu falei, dane-se, com isso aqui eu não faço mais nada, né? E ali eu falei, não sei, eu gostei. Eu trabalhava, a consultoria trabalhava com o mercado de escanteios, tinha handicap, que o Paulão trabalha, né? Tinha nos mercados de overgo, tinha tênis, hóquei, era muita coisa junto. Mas eu gostava do de escanteios, eu achava maneiro. Eu falava, mas como é que o cara sabe que vai sair o escanteio? Daí começou aquela pulga atrás da minha orelha. E uma vontade de conseguir fazer aquilo, só que sem ter que copiar, sem ter alguém me dizendo onde eu tinha que ir. Eu queria saber identificar a oportunidade e executar a minha entrada, coisa que antigamente ninguém tinha muito essa vontade, essa expertise, né? E dali eu tropecei mais alguns meses, obviamente, mas eu comecei a pensar mesmo e quebrar a cabeça. Tá, o que eu preciso num jogo para ser um escanteio? Eu não entendia de futebol, assistia muito pouco, trabalhava bastante. Domingo estava trabalhando também. Sim. Então eu queria entender o que eu precisava lá nos gráficos, que a Bet ela tinha os desenhos, né? O que eu precisava ali
para eu conseguir chegar a um denominador comum e ter uma assertividade boa. E nessas primeiras, só para a gente ficar aqui nessa parte, Ana, nessas primeiras apostas ali que você recebia de escanteios nessa consultoria, você já conseguia identificar um padrão? Ou foi algo que só depois, opa, vou começar agora a estudar? Ou você já via que tinha um padrão ali meio intrínseco e opa, isso aqui tá meio parecido, é sempre nesses jogos, nas mesmas competições, assim, você logo identificou esses padrões ou só quando você começou a estudar que você entendeu como é que funcionava? Foi, eu consegui, eu reparava que tinha esses padrões, que eles mandavam os prints, né, então eu reparava, sempre jogos brasileiros, que é mais fácil ser escanteios, alguns jogos europeus, por exemplo, eles operavam muito na Arábia, na Bélgica, então primeiro eu comecei a reparar as ligas que eles trabalhavam, e dali reparar os gráficos, né? Mas não foi de primeira assim, não. Primeiro tomei tombo, fiquei copiando e colando, e aí eu sentia muita raiva, né? Porque ela pegava o red, aí depois não pegava a próxima entrada, saía 3 greens, e eu falava, não, eu preciso entender esse negócio. E aí quebrei bastante cabeça, até que cheguei à lógica de que o básico, né? O escanteio, ele não é objetivo da partida, ele é consequência, e ele acontece quando eu tenho um time colocando pressão na área adversária e ele está chutando. Ali, ou o goleiro vai dar uma espalmada, enfim. O escanteio, ele acontece nesse tipo de jogada. E foi isso que eu comecei a procurar dentro dos jogos. E aí eu comecei a ter uma assertividade maior. E aí foi onde eu... Ô, Ana, você falou que não acompanhava tanto futebol antes, até você não tinha lá muito tempo e tal. O fato de você não acompanhar tanto futebol, para você, agora que você está dentro do mercado de escanteio, isso foi um fator que dificultou um pouco o seu começo? Isso fez você, digamos, levar um pouco mais de tempo do que talvez se você já acompanhasse bem antes? Com certeza, alguns detalhes são bem mais importantes, né, que hoje eu enxergo, que há 2 anos atrás eu não via, como, por exemplo, é importante o jogador que joga com a perna direita estar avançando pela lateral pela direita, porque é mais fácil dele cruzar, enfim. Vários detalhes como ligas, times, contexto de partida, né? Importância da partida, né? Imagina. Isso, exatamente. Antigamente, eu vi um jogo pegando fogo lá, entrava e não saía nada porque o time segurou, sei lá, era um jogo de ida onde não valia ele se expor. E eu não tinha todo esse entendimento e conhecimento. Mas ao longo do tempo é o que a gente chama de tempo de tela. Você vai vendo coisas que você não via e se aprimorando cada vez mais. O ponto legal. aprimorar, né? Não se limitar, tipo, eu não sei, não vou fazer. Não, vamos ralar e tentar saber. E aí, a partir que você estava nessa consultoria, começou a entender como funcionava o mercado, você só estava em escanteios? Ou nesse momento você também estava estudando outros mercados? Ou você focou realmente no mercado de escanteios? No começo, eu ainda tentei muita coisa, assim, testei o mercado de handicap, testei o mercado de gol, dei uma olhada nos cartões, mas eu vi que pelo meu nível de conhecimento na época, os escanteios era mais fácil, porque apesar do gol ser objetivo da partida, você tem que entender de ataque, defesa, formação de time, você tem que ter uns detalhes a mais. Então, por muito tempo, eu trabalhei nos escanteios, até porque uma estratégia que eu uso, que eu chamo carinhosamente de super odd, a gente pega odds 7, 8, às vezes a maior odd que eu peguei foi uma odd 15 nos escanteios ao vivo. Então, era uma estratégia que eu sabia que se eu me aprimorasse, eu conseguia ter uma boa lucratividade no médio e longo prazo, por eu ter uma proteção ali numa odd justa de 1.7 com um escanteio, e com 2 escanteios eu pegava essa odd mais elevada. E eu via que a gente tinha uma frequência dessas super odds. Tanto que se eu abrir hoje a planilha lá da nossa comunidade, a gente já pegou mais de 30 super odds nesse mês. Imagina, você pegando isso a odd 8, 7, 9. Sim. Eu vi que quanto mais eu despertasse a minha atenção, mais difícil seria eu conseguir ter a consistência. Que a minha lógica era o quê? Eu preciso fazer R$200 por dia para eu demitir o meu patrão. Então eu foquei em tentar tirar R$200 nos escanteios, sabendo que eu teria os dias de red, numa média, né? Eu precisaria basicamente disso. E eu foquei em conseguir tirar isso. E comecei com pouco no mercado. É isso que eu queria que eu sempre levo para a galera. Assim, você não precisa começar querendo tirar um salário de 5, 10 mil. Eu
vendi meu carro, me livrei da dívida e falei, ó, se eu tirar R$ 1.500 por mês, eu consigo comer, consigo ainda dar um rolezinho e tô trabalhando em casa, não tô me estressando, não tô fazendo outras coisas. Claro, com uma reserva, né, para poder estar tranquilo ali pelo menos 3 meses. E foi assim o meu início, bastante tropeço, mas sempre com o foco de onde eu queria chegar, que mesmo que fosse com pouco, eu queria conseguir tirar do mercado de escanteios pelo menos um salário ali para ficar mais tranquila. E pode fazer a pergunta, Paulo. Ana, você estava dando uma olhada no seu perfil, né, no Instagram, e assim, a primeira frase que tem na sua bio é primeira mulher a ser referência no mercado. E como você mesma comentou no início do programa, assim, você disse, eu devo ser uma das primeiras mulheres que participa, e de fato é a segunda que participa aqui do Boteco. Você sente alguma dificuldade ou preconceito ou alguma coisa desse tipo por ser mulher nesse mercado de apostas e mercado de futebol? Existe, mas é pequeno e não é algo que eu deixo interferir. Eu sempre conto pra galera, né? Você tá no meu perfil, você deve ver que é o Super Trader e não é a Ana Green. Porque sim, lá no começo, quando eu estava trabalhando com os meus métodos e eu queria trazer a questão do ensino para a galera, para o pessoal sair desse negócio de copiar e colar, eu tinha muito medo de ser uma mulher no mercado, falando de apostas de futebol ainda, né? Se fosse vôlei, sei lá, ping-pong, até poderiam me dar moral, mas no futebol eu fiquei, não. Vou fazer o Super Trader que tá bom. E aí chegou num determinado momento que não progredia, né? Porque as pessoas, querendo ou não, elas gostam de ter contato com outras pessoas. E eu tinha muita vontade de gerar conteúdo para o YouTube. E aí eu gravava aulas e aulas e excluía. Gravava aulas, eu falei, não tenho coragem, eu vou ser esculachada nesse negócio. Até que um dia eu falei, não, vai, desse jeito mesmo. E foi um sucesso, pouco, como eu falei, é pouco, são poucas as pessoas que vão, kkkk, palpite de mulher. Deve haver uma galera e esculacha o cara, não preciso nem eu falar nada, assim. Num geral, a aceitação é muito legal e eu tenho como objetivo no mercado despertar a mulherada para isso, de que você não precisa ser um gênio do futebol, você precisa querer aprender. Hoje eu tenho centenas de alunos que operam melhor do que eu, se duvidar, são excepcionais. E graças a Deus a gente está conseguindo cada vez mais chegar nesse objetivo de ser referência como mulher, assim, pô, tem uma mulher que é foda no mercado, segue essa mina aqui, ó, que ela vai te ajudar porque ela tá lá, e é sobre isso. Então é sempre a minoria, mas existe. Legal. E galera que tá curtindo aqui a conversa, o Boteco do Clubão com a Ana, já deixa o like, que ajuda demais aqui, se inscreva também no canal do Clubão para receber os nossos conteúdos sobre apostas e trade esportivo. Falando um pouquinho mais, assim, você falou ali da sua estratégia de super odds, Ana. Eu queria conversar um pouquinho mais também das suas estratégias, assim. Quantas estratégias você tem hoje no mercado de escanteios, assim? Tem um número? Não tem? Assim, como você trabalha o mercado de escanteios? O mercado de escanteios, como eu falei, eu gosto de trabalhar ele ao vivo, né? Porque, por exemplo, você pega Maccabi Haifa, que jogou ontem, ele jogou contra o Benfica, se eu não me engano. E aí o Benfica é um time extremamente over escanteios, mas se ele abre o jogo fazendo goleada, ele pode segurar o jogo e não fazer mais nada. Então, em pré-live eu trabalho alguma coisa, mas é sempre uma linha bem rasa, onde as odds não se ajudam. Então, o negócio é no ao vivo, e aí tem essa estratégia que ela acontece sempre no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo. Então, a gente tem pouco tempo de exposição no mercado, porém, a gente precisa de jogos extremamente fervorosos. Como eu falei, né, para o escanteio sair, existe essa lógica. Eu preciso de um time dominando a área adversária, com a pressão alta. Então, mas para essa análise que você faz de pressão, você precisa estar assistindo o jogo ou só com estatística dá para fazer essa análise? Dá para fazer só com estatística. O jogo ele te dá uma visão mais clara, né? Se realmente, por exemplo, o time está chutando, mas é um chute efetivo, ele está chutando do meio de campo, ele está vindo pela lateral. No ao vivo você tem visões no detalhe. Mas, por exemplo, aqui na minha frente agora eu tenho uma TV com uma ferramenta onde eu tenho todos os jogos rolando. Deixa eu ver quantos jogos eu tenho rolando aqui agora. 45 jogos rolando simultâneo. E aqui eu vou filtrando o que está melhor para ver até o que eu vou acompanhar. E em relação à estratégia, daí a gente executa essa, que é no final do primeiro e segundo tempo, onde tem um escanteio limite, né? Eu preciso de um escanteio
para pegar uma odd média de 1,7 e a super odd que sempre a gente executa 2 escanteios 40 seriam. minutos. Isso, seriam 2 escanteios. Minutos. Então você tem 4 minutos para sair 2 escanteios. E aí a gente protege no limite por isso, porque a gente entra antes, tem mais tempo. E aí tem o mercado de race, né, que é o primeiro a marcar, por exemplo, jogo do Galo. O Galo tomou um gol, ele sai disparado fazer escanteio. Então ele geralmente é o primeiro a marcar 7 escanteios. Fluminense, time muito forte para o race. Benfica. Ontem eu peguei race 7 e race 9 no Benfica porque ele estava perdendo. E é isso, a gente usa estratégias no ao vivo, principalmente essa de asiático, limite e super odd. E overgoals ao vivo eu também opero, né? Depois que eu construí tudo isso nos escanteios, toda essa consistência, o que acontece? O mercado de escanteios também ele ficou muito difícil, né? Porque muita gente começou a conhecer. E eu vi a necessidade de abrir o meu leque. Então, uma meta do ano de 2022, de janeiro, era me especializar no mercado de overgoals. E hoje, né, 9 meses depois, absurdamente, já tenho uma leitura maravilhosa, uma assertividade incrível. Estou ficando famosa aí pela MLS, né? A gente já está em dicas que a gente dá para as pessoas 18 greens para 5 red na liga, com odds acima de 1,7. E também estou trabalhando com a Betfair agora, eu tenho uma estratégia de back ao favorito quando ele está perdendo. Ontem eu peguei uma odd 10 no Benfica também. E é isso, expandindo o meu leque, não fiquei só presa naquela questão dos escanteios. Se um dia o mercado de escanteio acabar, eu não estou lascado, eu já tenho outras coisas que eu estou estudando, me aprimorando, em cima da estratégia inicial, isso que é o mais legal. Fui aprimorando ela para os outros mercados. Ô, Ana, você falou que agora você deu uma olhada aí na tela, na sua ferramenta, tinham 45 jogos acontecendo. Isso. Como é que você filtra a quantidade de partidas que você trabalha no dia? Dentro do seu mercado, dentro do mercado de escanteios e agora do de gols, juntando esses dois mercados. Quantas ligas você trabalha e, em média, você faz quantos jogos por dia? Eu tenho uma lista das 16 melhores ligas que eu gosto de trabalhar. Isso não quer dizer que eu não trabalhe em ligas fora. Eu trabalho em contextos mais elevados. Então, as principais são 16. E, por exemplo, eu tenho 45 jogos rolando agora, mas ontem eu já fiz um pré-filtro de contexto, dos que valem mais a pena eu ficar de olho para não perder tempo naquele jogo, como eu falei para vocês. Sim. O contexto ele manda muito também. Então, geralmente eu trabalho na média aí com 3 entradas pré-live, eu sempre tenho 3 pré-montadas, e trabalho no máximo com 5 entradas ao vivo. Eu não gosto de me expor tanto no mercado. A não ser que seja um dia assim, tá muito bom, eu separo um pedaço do meu lucro e aí eu continuo executando para, se caso o mercado vire, que acontece muito, né? Acabar não devolvendo ali o meu dinheiro. E daí a gente faz o que a gente gosta muito, que é quando a gordura bate a meta. Você já bateu a meta, trabalha com a gordura e bate a meta com a gordura. E você trabalha com a meta por dia de resultado? Eu tenho uma média. Eu acho que você focar numa meta fechada dentro do mercado esportivo é difícil. Eu tenho uma média. Então, se eu alcancei aquela média, eu vou proteger o meu lucro, mas se o mercado tá bom, eu vou continuar. E aí eu tento, por exemplo, fazer uns juros compostos, que eu gosto bastante. Você faz um ciclo de 5 entradas para dar aquela alavancada. Eu não gosto de falar, fiz 5 aqui, parei. Agora, no head, eu sou chata. Se eu fiz a primeira entrada, tomei um head, eu já vou ser mais cautelosa, isso no ao vivo, né? Mais cautelosa para a segunda. Tomei outro head, ou eu não opero mais, ou eu espero, assim, aquele jogo que o céu brilha e fala, minha filha, vai que é só tu executar. Porque eu acredito que um dia ruim, ele pode levar o seu lucro do mês todo, e você ficar ali dando porrada e tentando. 4, 5 head, eu que opero com 2% da minha banca, são 10%, daí fica mais difícil. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Como é que tu lida com a gestão de banca? Porque como são, vamos dizer, 3 entradas pré-live e vamos lá, 5 em live, é um número de entradas razoavelmente alto por dia. Então, como é que você faria a sua gestão? Mas no caso, você faz gestão de 2%, né? Você divide em 50 unidades do seu banco. Sim, e eu também trabalho em bancas diferentes, né? Escanteios, eu trabalho com a BES 365, lá eu tenho um valor de banca.
eu tenho a minha banca da Betfair e também trabalho gols na Betano, para ter tudo bem separado, para conseguir gestionar bem. Então, Entendi. por exemplo, pré-live eu não trabalho na 365, só em casos que eu não tenho linha nas outras duas. Estou sempre tentando conciliar bem e sendo o máximo cuidadosa no head. Eu acho que a galera faz o contrário, né? Eles são corajosos no head e no green eles falam, não, vou Sim. parar para não... Tem que ser o contrário. No green você tem que aproveitar e descascar o mercado. No head a galera toma 2, 3 head e quer recuperar. E aí coloca mais dinheiro, fica macho, né, no não head. tem como dar head. Aí toma mais 5, né? É a lei de Murphy, né? O cara acha que não vai dar head, mas aí dá 4, 5, 6 head, daí o emocional vai pro saco, e aí você já não analisa, você já escolhe jogos que você nem deveria na emoção total. Tá trabalhando. Mas assim, já para falar dessa questão do head, assim, dias ruins, Ana, você, pelo jeito, você tem um autoconhecimento seu, né? Ó, se eu tomar o segundo, terceiro head, eu paro de trabalhar. Você para de trabalhar realmente? Você sai da frente do computador? Ou você para de apostar, mas você ainda continua acompanhando os jogos? Como é que, assim, é o seu comportamento nos dias ruins, assim? Eu paro de apostar, mas eu tô sempre de olho, porque eu tenho uma comunidade com 3 mil alunos, né? Então, eu sempre falo que eu não tenho só a minha banca como responsabilidade. Apesar de eu livrar a minha responsabilidade por eu dar todo o ensino, todo o meu conhecimento eu passar, ainda assim a gente tem que estar ali apaziguando. Então, num dia ruim, eu me preocupo mais ainda com a galera. Então, eu continuo acompanhando os jogos que eles estão acompanhando para falar, ó, galera, já tomamos red, certeza que vocês querem entrar nesse jogo aí? Vocês não estão vendo cabelo em ovo? E aí eu continuo de olho, mas sempre protegendo a minha graninha lá, porque no dia seguinte a gente vai ter mais jogos, mais oportunidades, que é o ponto importante, né? E dessas estratégias... Desculpa, pode falar, estratégias, Ana, que você utiliza, né? Você falou ali, tem a race, que você faz apostas e escanteios, tem também um escanteio ali na média de uma odd de 1,70, tem os 2 escanteios, que seria a super odds. Você utiliza sempre 2% para todas essas estratégias, ou você vai fazendo uma variação da stake dependendo da variância? Por exemplo, a super odds ali, que são odds mais altas, né? Que supostamente seriam entradas mais difíceis de bater. Você coloca menos dinheiro ou não? Você segue a mesma gestão de banca, uma gestão fixa, digamos? Bem interessante isso. Nas pré-lives, inclusive, eu trabalho sempre com meia unidade, 1%. Pré-live eu não trabalho com 2%. No ao vivo, eu uso 2% no jogo. Eu não uso por linha. Por exemplo, eu não vou entrar com 2% no limite e 2% na super odd. Eu vou dividir. Eu uso 1,75 no limite e 0,25 na super odd. Porque se sair um escanteio, eu cubro a minha entrada e eu ainda tenho lucro. E se sair 2 escanteios, eu dei uma leve alavancada na minha banca. Então, por exemplo, se eu vejo um jogo que ele está muito bom e ele tem chance de escanteio, de gol, de race, eu não vou colocar uma unidade em cada linha. Eu vou pegar uma unidade e vou colocar a parte maior no que eu acho que é mais interessante, talvez o escanteio limite, e 0,25 no gol e 0,25 na super odd. Eu vou desdobrar esse stake na partida, porque senão a gente acaba ficando muito, muito exposto. Legal essa gestão de banca sua, porque você meio que se protege, né? E você pode até alavancar o seu capital no mesmo jogo, né? Você, no máximo, dentro daquela partida, você coloca 2%. Aí você arrisco uma unidade. Isso, você divide entre os mercados que você trabalha. Se sair o gol, eu recuperei meu investimento. Se não sair o gol, pode sair o escanteio, que eu posso sair no lucro. Então você se cobre nesses 3 mercados. É muito legal essa estratégia, Ana. E aí, o mais importante eu divido a minha stake dessa forma em determinados jogos, que são jogos extremamente bons. Exemplo, o jogo do Benfica ontem. Pagou 2 escanteios, pagou gol depois dos 40, pagou tudo. Porque Benfica estava perdendo, é um time que já tem essa tendência. Então, são jogos que você sabe, o jogo tá pegando fogo, tem um contexto do caramba. Por que eu não vou colocar um pedaço da minha unidade no gol, numa odd 3, por exemplo? O Benfica ontem pagou essa odd no gol, igual eu te falei, peguei a odd 10 na vitória do Benfica. Isso usando, claro, uma parte da stake apenas. Entendi. Ana, com relação a gols, você também faz pré-live e faz live também. Você trabalha com over limite, por exemplo. Destrincha um pouquinho mais as tuas estratégias de gols.
Bora. O over limite eu trabalho também, tá? Mas a estratégia que eu mais gosto no overgo ao vivo é, por exemplo, um jogo onde eu tenho um time favorito e ele colocou pressão o primeiro tempo inteiro e não marcou. Terminou no 0-0. Eu entro no over 1,5 FT. Essa estratégia tem um nível de assertividade absurdo. Jogo do Flamengo. Cara, Flamengo pegou um time mais fraco, amassou o primeiro tempo todo e não marcou. Entra no over 1,5, que a tua chance de green está na casa de 80%. Então, essa é uma das estratégias que eu mais gosto do ao vivo. Ou também do ambas marcam, que não deixa de ser uma forma de over goals, né? E trabalho o over limite, o goal limite também. Mas aí eu gosto de pegar ele, nesses casos, com o escanteio, que é o quê? Pegar o gol depois dos 40 minutos com uma odd 4. Aí eu não gosto de pegar odd baixa no over goal, não. E eu tenho um parâmetro de over goal normal no primeiro tempo, over goal HT, que é um robô que eu montei lá com umas características que ele me avisa e eu executo também, porque ele tem a gente trabalha com médias altas e pressão alta, favorito perdendo, então também trabalho nisso aí, que não é o limite, né? Ele tá ali no... não deixa de ser o limite, porque no primeiro tempo, quando ele bate uma hora, ele só não tá no finalzinho, né? Ele tá pelos 25 minutos, 28 minutos. Justamente, você falou que começou em janeiro, né? Seu trabalho com gols foi tipo uma meta para o ano e que os resultados já estão bem incríveis. Hoje, como é que está a relação gols e escanteio, tua lucratividade? Onde é que está maior, onde é que está menor? Como é que tu equilibraria? Quantos por cento para um, quantos por cento para outro? Over goals está maior, tá? O que acontece? Foi em junho, os europeus começaram, estavam terminando os europeus, então naquela fase final de jogos de ida, jogos de vinda, o mercado de escanteios deu uma caída. Depois a gente ficou só com o mercado brasileiro, que tem uma variância gigante. Então, nesse período, eu diminuí horrores a minha entrada em escanteios e foquei muito mais em over goals. Estava bem equilibrado, 50-50, deu essa caída gigante pelos campeonatos. E aí eu falei, não, agora vamos focar em MLS, vamos focar em trabalhar over goals. Aí iniciaram os europeus, né? Hoje, eu opero bem menos escanteios, assim. O gols está sendo 75% das minhas entradas. Hoje, então, tu tá muito mais no mercado de gols, com certeza. Assim, tá mais especialista no mercado de gols. É porque, querendo ou não, a minha comunidade inteira ela já funciona para os escanteios ao vivo. Então, eu tenho 30 veteranos, onde eles me ajudam a fazer análises durante todo o dia. Então, a partir do momento, quero voltar com os escanteios, é eu sentar com a turma e pegar umas entradas. Sim. Mas ainda há carência do gol no mercado. Muita gente não sabe ensinar não existe uma fórmula mágica, mas uma forma de você diminuir o seu risco no gol. Então, eu quero me especializar cada vez mais e eu acredito que nada melhor do que os meus resultados para mostrar para a galera que realmente funciona. Então, estou focada nisso. Mas os escanteios ainda opero um pouquinho. Mas, assim, em relação ao mercado de escanteios, essa mudança que você disse, né? Que você teve que se atualizar, teve que ir buscar sair um pouco da zona de conforto nesse novo mercado de gols. Por que você acha que esse mercado está ficando difícil de escanteios? São mais pessoas apostando, mais dinheiro, tem menos liquidez? As odds das casas de apostas elas estão mais precificadas, elas estão com mais informações. Quais são as razões desse mercado estar ficando mais difícil? E qual que é o futuro? Qual que é o futuro do mercado de escanteios para você? Tudo isso junto, Thiago. Muita gente se interessa pelo mercado de escanteios e no YouTube muita gente ensina. Eu mesma tenho lá, se você entrar no meu canal, você sai aprendendo a estratégia da Super Odd, como executar ela. Então, é um mercado, como eu falei, onde você não precisa ser o expert de futebol. Se você consegue entender ali a essência, você já consegue melhorar a sua assertividade. Então, a liquidez acaba caindo, porque muita gente trabalhando no mesmo mercado. As casas que antes abriam os escanteios limite aos 37, 36 minutos e meio, agora abre aos 39 e 40, dificultando mais, porque um escanteio para sair em 10 minutos, se tem uma tendência, é muito fácil. E aí as casas começaram a perceber esse movimento. Por exemplo, em jogo de Série B, chega a 35 minutos, ela tranca o mercado. Se você não entrou antes, você não entra mais.
E, tipo, ela não quer saber se tem chance, se não tem chance, se o jogo tem pressão, não tem pressão. Isso é na Bet365 ou em todas as casas de apostas? Todas as casas, elas meio que seguem a 365 por ser maior. Então, por exemplo, eu estava trabalhando com a Bet7, que eu chamo de prima da 365, porque é igual. Aí eu ficava monitorando. As odds dela ainda eram um pouco menor, trancou aqui, trancou lá. Tranca tudo. Ninguém entra, ninguém mais opera. Então, começou a ficar complicado para quem realmente vive do mercado. É um mercado para você se trabalhar e ter um investimento a mais, sim, com certeza. Como eu te falei, existem times que são excepcionais para o mercado de escanteios e você tem que investir nele, mas eu percebi que não pode mais ser minha única estratégia, porque está dificultando cada vez mais. Minha lucratividade diminuiu do começo do ano para metade do ano, bizarramente. Então foi onde eu vi, opa, ainda bem que eu comecei lá atrás e agora eu posso atochar meu pé. Tanto que na fase de testes, a minha stake era de R$5. Estava na fase de teste. Hoje eu já invisto a minha unidade inteira no mercado de gols e é o que está sendo aí a minha renda principal mensal. Olhando para o mercado de gols, Ana, mesma coisa. Você, quando vai definir uma competição para trabalhar, você olha lá a média histórica de gols da competição, você busca competições com times que você, de alguma forma, conhece mais. Qual o critério que você utiliza para definir? Vou fazer a Holanda 2, que historicamente é gol. Sim, Holandinha maravilhosa. E para agregar, só para agregar na pergunta do Paulo, quando você vai fazer a sua seleção de jogos, né? Você vai selecionar os jogos que você vai trabalhar. Essa análise, digamos, entre aspas, pré-live. Quanto tempo você demora nessa análise? Assim, você faz no dia anterior? Você faz no dia que você vai trabalhar? Como é que funciona essa seleção também? Ou se você já sabe, naturalmente, bate o olho e diz, esse é um jogo... Tu vai para ao vivo e já escolhe. Alguns sim. Quero chegar ao nível, né? Acredito daqui uns 5 anos de saber todos de olho, mas alguns jogos eu já olho, já sei que são times bons. A pré-live eu sempre faço no dia anterior, porque eu também compartilho com a galera no YouTube. Então, já passo o que eu vejo, né, nos jogos de interessante. Passo para a galera, já monto as minhas pré-lives também. E para mim, Paulo, no gol, não basta só o ao vivo. Essa coisa que tu falou de análise de médias, de histórico, é muito importante. Por exemplo, a MLS. Eu gosto muito de trabalhar com eles, mas eu gosto de trabalhar com times que dentro da competição atual, eles têm um saldo de gols feitos e recebidos altos. Porque o grande que da MLS é você trabalhar com times com defesa fraca e ataque forte, onde no contra-ataque ele toma gol. Então eu gosto muito de analisar o saldo de gols, dividir pela quantidade de partidas para ter uma média, analisar os confrontos direto. Eu acho que é muito importante, porque time A se comporta de um jeito com time B, mas com time C ele já não consegue ter o mesmo desempenho. Então você analisar pelo menos os últimos 5 confrontos, caso tenham tidos, né, daqueles 2 times é importante, e as próprias médias que as ferramentas trazem para a gente. Eles fazem uma média dos últimos 10 jogos jogando em casa, dos últimos 10 jogos jogando fora, se ele tem uma característica de domínio, de ataque, de defesa, enfim. Eu gosto de ter todos esses dados antes, gosto de trabalhar com times com médias de mais de 2 gols. Então, se eu tenho 2 times que cada um tem uma média de 2 gols, eu tenho que ter pelo menos 2 gols na partida, basicamente. E é isso, o meu filtro para gols em pré-live é bem mais alto o nível de critério. E essa tua seleção de jogos que você faz pré-live, ela demora muito? Quanto tempo você é muito criteriosa? Eu vi que você é criteriosa, por exemplo, você falou ali que está acompanhando 45 jogos, mas faz somente ao vivo 5 apostas. Isso você vai selecionando muito. Mas antes de começar o dia, você também é criteriosa nessa seleção desses 45 jogos ou não? Fica mais aberto e aí pro ao vivo que você fica mais criteriosa? Não, como eu te falei, tem as ligas que eu mais gosto de trabalhar. Então eu priorizo trabalhar dentro daquelas ligas que eu sei que elas já são de mais qualidade para gols e escanteios. Então eu já começo o filtro por ali. Dali eu já vou fazer mais um filtro que é de médias. Então eu já jogo no app que ele me dá as maiores médias. E dali eu vou indo no detalhe, né? Nos últimos confrontos, analisando o saldo de gols. Se é um time que eu conheço já é mais rápido, né? Hoje eu tenho 3 veteranos já que me ajudam também, porque
sábado, por exemplo, a gente tem sábados que tem 200 jogos. Como é que eu vou filtrar tudo sozinha, né? Então, leva uma média ali de 1h30, 2 horas para a gente conseguir montar todo o filtro, tirar uma média de 15 jogos no máximo, para a gente acompanhar e ver quais deles vão corresponder, né, aos níveis que a gente quer para executar a nossa entrada. Eu acredito muito no mercado que menos é mais. Quanto mais você filtra, mais probabilidade você tem, e quanto menos exposto você está, menos chance você tem de perder. Então, filtra mais, ganha mais e com odds de valor, né, e opera menos. Eu acho que é um dos maiores segredos aí para você ser lucrativo no médio e longo prazo. O pessoal que está iniciando, assim, pensa que o apostador profissional, ele está apostando em todos os jogos, né? Que tem jogo, tem que estar colocando dinheiro, tem que estar apostando, mas é justamente ao contrário, justamente isso que você falou, Ana. Eu também sou super criterioso nas minhas apostas em tênis. Tem muito jogo rolando, mas eu vou apostar em 3, 4 jogos ali, talvez, 1 jogo, 2 jogos no dia. Muito critério para selecionar, né? Você não precisa estar apostando em todos os jogos. Se você está lutando, querendo bater na casa de aposta em todos os jogos, normalmente ela vai te ganhar na maioria das vezes. Não tem tanta oportunidade para fazer uma boa aposta, né? Mas falando isso que você disse, um sabadão que tem 200 jogos. Como é que é um dia, assim, um dia de sábado, um dia de domingo da Ana, assim, como é que é a rotina da Ana para trabalhar um sabadão de tantos jogos? Em tanto parte, assim, como é que você se prepara, como é que você equilibra, assim, sua parte pessoal, por exemplo, o almoço, seu café da manhã, você para em algum momento do dia? Não, fica o dia inteiro assistindo jogo de futebol focada. Como é que é um dia da Ana, um sabadão da Ana aí trabalhando o mercado? Não, então, o sábado, eu especialmente não gosto de trabalhar depois das 4 horas. Eu tenho a minha comunidade há 1 ano e meio praticamente. Historicamente, no sábado, ele é muito lucrativo até esse horário, umas 3 da tarde, e depois ele vira. Então, eu gosto de trabalhar na parte da manhã, onde a gente tem Holanda, Bélgica, Turquia, que estão todas nessas ligas. E eu tenho uma regra que sexta, sábado e domingo, de jeito nenhum eu opero fora das minhas top 16 ligas. Então, é a minha primeira regra, porque tem muito jogo. Tem Kosovo, tem Albânia, tem Uganda. Você acha de tudo no sábado. Então, minha primeira regra é não operar fora do top 16, tanto meu quanto dos meus alunos. E aí, sábado, eu mantenho normal minha rotina de treino um pouco mais cedo, e geralmente, dia de semana, eu começo a trabalhar 2, 3 horas da tarde, que eu gosto dessa grade das 2 até a noite, que rola alguns jogos brasileiros e tudo mais. No sábado, essa rotina ela já vem um pouco para mais cedo. E aí também a gente tem o hábito de operar ao vivo com a comunidade por essa preocupação de ter muitos jogos e a galera acabar se perdendo, fazer muitas apostas. Então a gente está junto, se ajudando, mantendo o filtro. E a gente trabalha um pouco mais, como eu te falei, eu gosto de fazer um número X de entradas e depois continuar trabalhando com o meu lucro. Sábado e domingo é o dia para você fazer isso. Se o sábado tá bom, bati a meta meio-dia, paro, faço um almocinho. Geralmente eu compro comida, né? Que eu acredito que fazer comida é um tempo precioso que você perde. Sim. Então, eu compro comida, bato o almoço ali. E na parte da tarde, depois das 4 horas, eu tento sempre estar livre e aproveitar um pouco o meu sábado, porque também o apostador ele precisa ter vida. E o final de semana, se você não se policia, você fica na China, você pega a Austrália e você vira à noite. Então, eu acho muito importante, principalmente no sábado, você começar a trabalhar ali 9, 10 horas da manhã no máximo e 3, 4 horas da tarde parar. Porque geralmente no sábado à noite tem o quê? Jogo brasileiro. Aonde? É uma montanha-russa. Jogo brasileiro não tem padrão. São Paulo tem jogo que faz 15 cantos, tem jogo que faz 1. É fato. O Galo é a mesma coisa. Então, no sábado, à tarde e à noite, eu prefiro estar fora. E domingo eu gosto daí de trabalhar na parte da tarde. Daí, nos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, onde os times não estão jogando na Sul-Americana, nem Libertadores, nem outro campeonato fora também, né? Onde eles estão só na Série B, Série C. Aí a gente vai até para a Várzea no domingo. Você estuda muito dos times, por exemplo, assim, os principais jogadores que estão jogando aquela partida em específico, ou não? Isso não é um critério tão importante para poder fazer as suas apostas? Não, eu trabalho mais com o contexto de partida. Claro que se eu tenho uma informação que um jogador ele joga mais pela lateral, se eu já tenho aquele conhecimento que ele está escalado e ele é um jogador que já tem como hábito jogar mais pela lateral, eu vou ficar mais esperta naquele jogo.
mas não é algo que eu procuro me aprofundar, até porque eu trabalho com muitos times e muitas ligas. Então, se eu for me aprofundar em jogadores, tem alguns em específicos, que daí eu trabalho para marcar gol. Por exemplo, tem um do Bodo, que é o Pellegrino, gosto sempre de trabalhar com ele para marcar, Neymar para marcar, obviamente, né? Marcar o da assistência do Messi. Daí no mercado para o Neymar fazer o gol, no caso, seria. Isso, quando eu trabalho com jogadores, são alguns em específicos que eu conheço, e aí eu trabalho com ele para marcar, mas não que eu vá atrás de conhecer os jogadores para trabalhar nos escanteios. Certo. E você, Ana, você falou que você também tem você trabalha também na Betfair, né? Você tem uma conta à parte na Betfair. Você faz, na Betfair, você faz entradas punted que você deixa rolar até o fim, ou você trabalha com cash out, você fecha entradas, abre? Como é que normalmente você trabalha lá? Então, como eu falei, eu comecei a trabalhar na Betfair fazem 3 meses e estou testando a estratégia do back ao favorito quando ele está perdendo. Então, já peguei alguns greens assim, Liverpool perdendo, peguei a virada porque trabalha com odds altas. Em alguns casos, eu deixo arder até o final. Dane-se, eu quero a odd cheia e eu deixo queimar. Ontem, no caso do Benfica, por exemplo, ele estava me pagando 500%. Eu peguei uma odd 10, ele estava me pagando uma odd 5. Fechei posição. Então, eu gosto de trabalhar com cash out também. Fiz a entrada lá no back ao favorito, empatou, eu vi que o jogo deu uma morrida, cash out. E esse é um dos motivos de eu ter entrado na Betfair, né? Porque como eu estou há 3 anos no mercado, a casa de apostas ela tem a questão da limitação. E no começo, beleza, você consegue ter um jogo de cintura e tal, só que chega num momento que você enche o saco de ter que lidar com a questão da limitação. Eu falei, tá na hora de eu evoluir mais um passinho, depois do overgoal, né? Agora vamos pro exchange, vamos trabalhar igual gente grande mesmo. E primeiramente eu tô me aprofundando no back ao favorito. E é isso, né? E o back ao favorito já é um terceiro mercado, né? Saindo dos cantos, saindo dos gols. É o mercado de base odds, já. Já é um novo, um pouco mais de abertura no seu leque, né? Já é uma nova possibilidade que você tem. Exato, e eu pretendo me aprofundar tanto quanto eu me aprofundei em gols, porque eu vejo como uma oportunidade onde eu posso lucrar o tanto que eu quiser sem estar me incomodando. Eu tenho essa liberdade na Betfair, né? E eu acredito que todo apostador, ele tem que... É mais fácil você começar na casa de apostas, vai, se joga, aprende, mas em um determinado momento você tem que evoluir. Eu senti isso, sabe? Ninguém chegou e falou, vai lá. Não, eu senti que eu precisava de mais essa evolução na minha última limitação de conta, que foi em maio, se eu não me engano, eu limitei outra conta da Bet365, eu fiquei triste, eu perdi várias oportunidades, e eu falei, cara, preciso evoluir. E aí tá sendo maravilhoso, eu tô amando trabalhar com a Betfair, né? Inclusive, quem não tá lá, cadastra, eu acredito que tem o link dos meninos aí. Isso, a Betfair patrocina aqui o Boteco do Clubão. Tipo assim, eu mesma não tenho vergonha de falar que eu tinha um certo preconceito, aquelas coisas azul, rosa, eu falava, nossa, que trem confuso. É confuso aí no início, eu também. A pessoa falava que tinha escanteio lá, eu falei, meu, esse povo tá louco. Pô, tem a Betfair Sports, cara, que é uma casa de apostas incrível, com opções para você entrar em pré-live, às vezes muito melhor que a 365. E é um mundo novo que eu descobri, tô validando. Como eu falei, quero me aprofundar nessa estratégia, como tudo que eu faço, eu gosto de ter maestria numa coisa para depois eu abrir mais o leque. Então, depois, quero desenvolver mais estratégias. As minhas entradas em overgoal ao vivo, tô levando para a Betfair, porque a lógica é a mesma. Se vai sair o gol, eu entro na 365. Por que eu não vou entrar na Exchange, onde eu tô operando com pessoas que talvez saibam menos que eu, né? Legal. Você ainda pode deixar, sei lá, uma entrada plantada lá, você não precisa esperar a hora de bater, você já deixa lá na hora que você quer, e quando corresponder, já correspondeu, né? É sensacional, é outro mundo. Inclusive aqui no clube a gente tem um trader que trabalha, que é o Gabigol, ele trabalha com o mercado de match odds, então ele trabalha back favorito. E aí eu queria te perguntar sobre esse back favorito que você está validando. O Gabigol, ele trabalha mais no primeiro tempo.
né? Ele pega um super favorito, um favorito ali com uma odd 1,40, 1,50, e ele faz o back dele, fica exposto durante o primeiro tempo. Se deu head, ele perde ali 15% e ele fecha a posição. Normalmente a maioria, assim, o back favorito clássico é dessa maneira. Mas eu vi que o seu, você também acho que deixa correr até o final e pega odds mais altas, né? É um pouco diferente o seu back favorito. Isso, e quando o time tá perdendo também. Eu sou uma menina que eu gosto de odds altas, cara. E o que eu tô achando mais legal é que são odds altas com uma assertividade legal. Por exemplo, ontem eu peguei o back ao PSG, quando ele tava perdendo, bateu. Peguei o back ao Benfica. E teve outro jogo que meu aluno falou que pegou, porque eu passei para eles que eu estou estudando isso, e eles já estão lá validando comigo também. Então eu gosto quando o favorito toma um gol da zebra. Isso pode ser no primeiro tempo e no segundo tempo. Tanto faz, no primeiro ou no segundo tempo. Eu gosto mais quando ele toma no primeiro tempo. E aí eu espero até o intervalo ali, mais ou menos, para ver se ele vai empatar. Se ele não empata, eu executo. Lembra que eu falei daquela estratégia do over 1,5, quando termina no 0-0? Pegando o gancho daí, eu fiz essa estratégia. Como, por exemplo, ontem no Benfica, eu entrei, eu acho que estava ali pelos 38 minutos, porque o Benfica estava colocando uma pressão alta. Eu falei, esse gol vai sair a qualquer momento. Cara, eu executei, deu 2 minutos, saiu o pênalti do Benfica, uma odd de 10. Aí, como eu te falei, encerrei a posição, porque o Maccabi podia marcar... Não, ele estava jogando contra o Juventus, desculpa, o Maccabi... Mas isso no segundo tempo foi, então, no segundo tempo? No primeiro tempo. Ah, no primeiro tempo. Tava perdendo de 1-0 no primeiro tempo e tava odd 10. O Juventus abriu o placar com 3 ou 4 minutos de jogo. Então, a odd levou muito. E o Benfica, ele não era tão favorito assim na partida. Tava meio equilibrado a parada, a Juventus jogando em casa. Só que o Benfica, ele tá vindo muito forte na competição, ele tá com o antigo treinador do PSV. E aí eu vi a pressão do primeiro tempo, eu falei, vou entrar back Benfica. Então eu falei, entrei ali pelos 38 minutos... E pelos 65 minutos eu encerrei a operação. Eu saí da operação. Mas o PSG, por exemplo, eu deixei arder até o final. O PSG que estava contra o Maccabi Haifa, que tinha trocado os times. Aí, como o Maccabi eu sabia que era bem mais fraco, daí eu deixei arder até o final. Entendi. E você trabalha com software ou você trabalha direto no painel da Betfair mesmo? Tenho software. Trabalho com umas 3 plataformas, pelo menos, aí para me auxiliar. Para ter uma visão de pré-live, médias. Aqui eu tenho um gráfico onde me mostra pressão, chutes, ataque perigoso por minuto, já me dá as médias pré-live para escanteios, para gols. Então eu tenho uma visão rápida, né, de tudo que está acontecendo na partida. Uma coisa legal, assim, dessa história que você está contando, Ana, é porque a gente tem em você exemplos assim de que como o apostador ele pode mudar quando sente alguma dificuldade, como ele pode, mesmo estando bem no mercado, não ficar simplesmente lá na sua zona de conforto e já buscar uma outra coisa. Porque você começou nos cantos, conseguiu ser lucrativa, conseguiu ganhar dinheiro, montar sua comunidade, percebeu que o mercado estava passando por um momento difícil, seja pela questão de limitação, seja por quantidade de apostadores, enfim. Conseguiu migrar para gols, que é onde hoje você está bem, onde você ganha dinheiro, mas nem por isso você deixou de olhar para frente, já está trabalhando também com o back ao favorito, na Betfair, em outro tipo de plataforma. Eu acho que é legal esse exemplo para mostrar assim, para quem está começando, que mesmo que você tenha conseguido encontrar o seu mercado, por isso aqui, estou sendo lucrativo nisso aqui, sempre é importante não, pronto, estou sentado no meu trono, já sei o que me dá dinheiro e acabou. É sempre importante você estar olhando à frente, porque o mercado não vai deixar barato você estar ganhando dinheiro, o mercado vai tentar tomar sua frente de novo. Então é importante a gente estar sempre tentando driblá-lo, tentando olhar adiante, né? O mercado ele não é imutável, né? Muito pelo contrário, o tempo todo as coisas estão se atualizando, estão se reciclando.
Por exemplo, quando eu comecei em 2019, ninguém falava de ferramenta e software. Hoje é muito mais fácil alguém que é leigo, em 2, 3 meses, ter uma base de conhecimento que eu levei talvez 6 meses, 1 ano para criar, porque eu não tinha tudo isso. Então, é muito, 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 muito importante você não se acomodar. Como diz, não te leva a lugar nenhum, né? E logo já tem mais estratégias saindo aí na Betfair. É só terminar de validar essa. Boa, tem que estar evoluindo todo o tempo, cara. Eu também aqui no mercado de tênis, ele ficou muito mais difícil. As casas de apostas começaram a precificar muito melhor os jogos de tênis, e aí eu tive que mudar um pouquinho as minhas estratégias. Assim, até eu tenho uma estratégia meio que parecida eu aposto só no pré-live, né, no tênis, mas de arriscar em algumas odds mais altas, porque eu via que se eu ficasse apostando ali sempre numa odd média de 1,80, 1,90, eu estava meio que trocando dinheiro com o mercado, estava muito difícil de extrair valor, porque as odds vinham muito precificadas. Eu tenho que começar a elevar essa minha odd média. Obviamente, eu vou errar um pouquinho mais, mas quando eu acerto, eu recupero esses meus erros e ainda ganho um pouquinho, né? Porque a odd alta, ela te dá esse risco-retorno muito bom. Você tem um risco, você vai perder uma unidade, tanto na odd baixa como na odd alta. Porém, quando você acerta na odd alta, o seu retorno ele é muito maior. Mas se você consegue ser criterioso, consegue ter uma boa análise e encontrar essas boas oportunidades em odds altas, esse retorno no longo prazo, ele vale a pena, né? Não é fácil, né? Você precisa ser criterioso, precisa estudar o mercado, mas trabalhar com odds altas é uma boa, assim, é um bom viés depois que você já tem mais experiência, né, Ana? Uma palavra que tu usou, que eu uso muito, Thiago, risco-retorno. Muita gente faz a entrada sem avaliar o tamanho do risco para o tamanho do retorno. Por exemplo, o cara pega o Chelsea contra qualquer time, uma odd 1,20 do Chelsea. O Chelsea está ganhando nada. O risco grande para um retorno pequeno. Eu busco o contrário, um risco pequeno para um retorno grande. Porque quando você faz uma análise, você não vai lá no tênis e pega qualquer odd alta. Você faz uma análise dentro daquele mercado onde você aumenta as suas probabilidades de ganho para que a cada 3 red e 1 green você saia lucrativo. Então, essa parada do risco-retorno, quando as pessoas entendem, muda muito o jogo. E uma coisa que me ajudou muito lá atrás, antes de entrar no mercado, eu já pensava, já trabalhava a minha cabeça em relação a investimentos do meu dinheiro. Então, por exemplo, eu deixava de lanchar lá no final de semana, de comprar uma pizza e comprava uma ação, pensando que lá nos meus 50 anos aquela ação, aquilo ia me ajudar a me aposentar e ter minha liberdade. Então, hoje, quando eu vou fazer uma aposta, que a galera chama de aposta, eu vejo como um investimento. Eu olho, faço uma análise e penso, realmente vale a pena eu colocar o meu dinheiro aqui? O meu risco tá legal para o tamanho do retorno que eu vou tomar? A partir do momento que as pessoas olham para o mercado por esse viés e não como, não tem como o Flamengo perder aqui, não, vou entrar, não. Tá, e aí? Mas você realmente olhou a fundo se realmente essa odd baixa no Flamengo vale? Então as pessoas precisam olhar mais como uma forma de investimento que você está fazendo naquele time, naquele jogo, naquele momento, naquilo que você está validando. Eu acho que essa visão ajuda a mudar muita coisa aqui dentro. E você demorou muito para ter essa mudança assim, de mindset, de realmente enxergar as apostas como investimento, tratar o seu dinheiro, dar valor para o seu dinheiro, né, visando assim, eu quero me aposentar, isso aqui é uma aposta, eu vou fazer da forma certa, correta, se eu perder dinheiro, eu vou seguir gestão de banca, com essa forma mais profissional. Foi algo que demorou para você mudar o mindset ou você logo no início conseguiu ter essa sacada? Eu já entrei com esse pensamento. Eu acho que esse foi um dos meus grandes diferenciais, talvez, no mercado. Lembra que eu te contei que eu procurei com uma diversificação para investir o que eu estava ganhando para ter liberdade? Então, eu já tinha essa mentalidade de eu quero investir para poder ganhar e ter minha liberdade. Então, eu sempre olhei como uma forma de investimento. Claro que quando você conhece, esses dias eu fiz uma analogia de quando você conhece o mercado, de quando você se apaixona, você fica doidão, né? Você quer estar o tempo todo ali e tal. Quando você conhece alguém, você quer estar... O mercado é a mesma coisa. Então, no começo, eu conheci com essa mentalidade, deu uma leve desvirtuada, assim, porque a consultoria até que eu trabalhava era muitas apostas, então você ficava o dia inteiro ali, quero saber mais, quero apostar, tal. Mas quando eu quebrei a primeira banca, que eu falei, tá tudo errado, aí eu lembrei do meu propósito inicial, que é o quê? Cara, investimento. Então,
como que eu analiso uma ação? Eu gosto do gráfico da Bolsa de Valores, né? E foi aí que eu vou te dar. Como que eu analiso uma ação? É assim, assim, assim. Como que eu vou analisar isso dentro do mercado esportivo? E aí eu comecei a buscar valor, partidas, né? Risco-retorno, odd, média. Aí que o jogo começou a virar. Mas eu já tinha isso em mente, que essa parada não era oba-oba, enfim, Mega Sena, que bilhete, essas paradas. Já tinha bem certo aquilo que eu queria do mercado. Que você já veio com um viés mais da bolsa também. Então você também entendia um pouco da questão do valor, o que é uma aposta de valor. Isso também já vem da bolsa, né? De uma ação de valor, de analisar. Você já tinha esse conceito de aposta de valor quando entrou nas apostas, digamos? Já tinha essa noção de avaliar se realmente valia a pena colocar o meu dinheiro ali naquele jogo, naquela aposta, ou não, né? Que é não deixa de ser. Eu não estou deixando de comprar uma cotação da casa, dizendo que vai sair o escanteio. Eu estou comprando um escanteio. E é isso. Eu percebi assim que no seu Instagram e tal, você sempre dá o alerta lá, né, de que tipo, não existe isso de dinheiro fácil. Ninguém vai estar entrando ali para que vai ficar rico do dia para a noite, enfim. Mas a gente sabe também que esse é um pensamento de muita gente que está começando, que acha que... E, às vezes, incentivado até mesmo por alguns produtores de conteúdo que deixam meio que essa impressão, né? Fica deixando parecer que tu vai ficar rico rapidinho. Você, na sua comunidade, você ainda percebe com alunos que ainda tem muito esse pensamento de que se vai ficar rico muito rápido, que a aposta esportiva é o caminho mais curto para isso, e que, sei lá, quando tem 2, 3 heads, é porque não presta. Você ainda sente muito isso daí, que eu acho que é uma coisa que a maioria dos tipsters, no caso de nós Panthers, dos produtores de conteúdo, a gente sente muito. Isso veio muito enraizado, como eu falei, né? Desde 2019, que teve aquele boom de consultoria, era o quê? Copia e cola, faça um salário por mês, a renda extra mais fácil, é só entrar aqui no meu grupo que eu vou te dar todas as dicas. E isso, apesar de a gente fazer um trabalho aí, né, que eu tenho certeza que eu tenho um dedinho, hoje você não vê muito a galera falando de apostas, eles falam investimentos esportivos, hoje você não vê mais tanta gente vendendo sala, vê vendendo treinamento. Então, mas ainda assim, Paulo, tem a galera que acha que vai entrar com uma banca de R$30 e vai alavancar e daqui 3 meses está de Porsche. Na minha comunidade, tem a galera que, assim, que ainda não sabe lidar com o head, mas eu sempre deixo muito claro a verdade. Eu falo que eu sou a ponte. A minha parte está feita, o meu conteúdo está todo entregue lá dentro da plataforma para te formar do zero ao avançado, para aprender a ler do jeito que eu leio. E eu sempre sou dura com a realidade, tanto no Instagram quanto com os meus alunos, porque eu acho que uma das piores coisas que tem no mercado é você ter uma expectativa muito alta e depois você ter contato com a realidade, e aquilo te frustra. E é aí onde muitas pessoas desistem. Elas pensam, vou botar lá 100zão, vou fazer 1.000, e é isso aí, a partir de agora eu vou chutar meu patrão mês que vem, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro. E aí eles entram com essa expectativa alta, né? E a realidade vem e frustra, a galera desiste, ou eles vão atrás de conteúdo e aprender com quem realmente fala a verdade, porque realmente vê um futuro naquilo ali, ou eles desistem do mercado, que é a grande maioria. Ou continua recreativo, né? Bota 30, quebra, bota 50, quebra, bota bilhete lá de 30 jogos, tenta fazer 10 virar 1 milhão. Que não tem nenhum problema a pessoa ser recreativo, né? Desde que ela saiba que vai ser recreativo, que não tá, exato, que ali não vai. Você não tá se fazendo de bobo, né? Não tá se enganando desse. E não tem problema. Quem tá assistindo, eu adoro os recreativos. São eles que dão dinheiro pra gente, porque se não tivesse o recreativo, a casa não ia ter grana para pagar quem trabalha de forma profissional. Então, não tem nada de errado desde que você não se iluda com isso. Você não vai comprar uma moto com R$30. É verdade. E falando um pouquinho mais da tua comunidade, Ana, aonde que é essa comunidade? Como é que a galera pode conhecer um pouco mais dessa comunidade? Tem no seu YouTube, você fala dela, no Instagram, como é que é a comunidade da Ana? Então, a comunidade no Telegram, né? Eu dou acesso vitalício para todo mundo que faz o meu treinamento, porque eu acredito que dentro do mercado, sozinho, é muito difícil você se manter firme todos os dias.
E quando você tem outras pessoas com o mesmo propósito e a mesma visão, se você vacila hoje, tem alguém ali te ajudando, não, tá errado. Então, a comunidade é um lugar onde a gente faz análise junto, dentro dos padrões que eu ensino dentro do meu curso, e a gente tem esse contato diário com troca de experiência. Eu não fico fazendo muita propaganda, assim, não tem nada no YouTube que eu fale só disso, ou no Instagram que eu fale só disso. Eu falo de vez em quando porque a galera pergunta do meu grupo VIP, né? Eles querem do meu VIP. Eu falo, galera, não tem VIP, é treinamento, lá. Uhum. E eu não quero que as pessoas venham só querendo a comunidade, porque a gente faz análise em escanteio, porque a gente pega a odd 10, porque a gente faz diabaria com a Denise lá dentro. Mas eu quero que as pessoas venham querendo o ensino e o contato com as outras pessoas, e como consequência a gente vai te ajudar nas análises a ser mais assertivo com escanteios e gols. Mas para quem tiver curiosidade, né, me chama no Insta, eu sempre respondo a galera lá, agora está cada vez mais difícil, mas eu tento responder todo mundo lá para tirar dúvidas e tudo mais. E é um treinamento bem voltado para escanteios e gols ao vivo. E a partir do momento ali que tiver validado mais um tempo o back ao favorito, eu vou colocar um módulo de Betfair para os meus alunos também evoluírem sempre junto comigo. Essa é a parte legal, eu estou sempre atualizando, e tudo que eu estudo, que eu me aprimoro, eu trago para eles decidirem, você quer evoluir comigo, vamos embora. Legal, deixei o teu Instagram aí para a galera acessar aí na tela do Boteco do Clubão, @ssuper_trader, né? Então sigam a Ana também lá no Insta. Eu queria fazer uma pergunta sobre qual é a maior dificuldade, assim, para a galera que está na tua comunidade, para o apostador iniciante, ou até para aquele cara que está ali perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, está trocando dinheiro com o mercado. Qual que é a maior dificuldade para esse apostador, na sua visão? Assim, o que a galera tem mais dificuldade em aprender? É uma questão técnica? É uma questão emocional? Qual é a maior dificuldade deles, Ana? O brasileiro de nascença, ele já sabe nascendo o que é bola, o que é trave. Antes de falar mamãe e papai, ele fala gol, beleza? Então, técnica não é. A gente vê inúmeras pessoas aí que entendem horrores de futebol e nas apostas só perdem dinheiro. Então, o maior problema, principalmente do iniciante, é a impulsividade. Lembra quando eu comparei, quando você conhece alguém e se apaixona? Às vezes a pessoa te chuta porque você é chato, de tanto que você tá ali o tempo todo. Então, o maior problema da galera é essa impulsividade, de querer apostar o tempo todo, de querer estar ali, tomei um head, vou recuperar, principalmente para quem opera no ao vivo. Isso mexe muito com a emoção, né? Porque numa pré-live, quando eu vou fazer uma análise, eu tô totalmente trabalhando com o meu lado racional, eu tô olhando números e tal. Agora, no ao vivo, você tem a movimentação da odd, a oscilação do tempo, você tem tudo acontecendo ali. Você tá assistindo o jogo, tá com emoção assistindo o jogo, né? Exato. Então, isso mexe muito com o teu emocional e acaba atingindo a impulsividade, que é o quê? A galera faz 15, 20, 30 jogos num dia, acabou de tomar um head, já vai lá para a bet procurar o próximo jogo que talvez vai pagar um escanteio, que talvez vai pagar um gol, e entra em várias vitórias, e entra em zebra, e faz tudo ali, porque não consegue entender que o mercado, você precisa filtrar e achar só a melhor probabilidade, não ficar fazendo várias entradas, né? A galera acha que é volume de green. Eu preciso fazer green, eu preciso de green. E não, é você buscar o valor independente do green ou red. Acho que um dos principais problemas, justamente dentro do que você falou, de que o brasileiro já nasce falando gol, é que justamente porque nós brasileiros, em geral, crescemos acompanhando futebol, entendendo de futebol, não sei o quê. Muita gente acha que porque entende de futebol, entende de aposta. E vai conseguir ter resultados rápidos, porque eu entendo de futebol, eu assisto desde que eu tinha 10 anos de idade, isso aqui, Exato. Desde que eu tinha 15 anos. E entendo de futebol, massa, muito bom. Mas não entendo nada de apostas, então tem que começar do zero para entender apostas. Assim. O conhecimento de futebol, de basquete, de tênis, do esporte que for, pode até dar algum tipo de plus, dependendo do mercado que a pessoa vai se especializar e tal. Só que não adianta de nada o conhecimento prévio se você não entender como aplicar nas apostas esportivas, porque Exato. A aplicação no mercado, o conhecimento do mercado é que é primordial. Não fosse assim, todo, sei lá, jornalista esportivo
Eu sou jornalista esportivo de formação, mas se fosse isso, todo jornalista esportivo estava milionário nas apostas. E não, Já não é não o caso, mais, né? Assim, já não tinha mais jornalismo esportivo no Brasil, né? Pois é. Eu falo para a galera, eu falei, vocês já pararam para pensar a quantidade de ex-técnico, de ex-jogador, de ex-juiz, que podia estar milionário se fosse só entender de futebol? Não é, cara. Eu não entendia nada e isso não interferiu muito, porque eu entendi o valor de investir, de mindset em primeiro lugar. Então, para quem está chegando agora, não foca em achar o green, foca em ter disciplina. Eu sempre falo isso para a galera, né? Foca em fazer a parada correta, quer ter uma boa análise, fazer a sua gestão, tomou um head, sai 5 minutos. É o suficiente. Respira, chuta uma lata, sei lá, faz alguma coisa. Mas são os pontos mais importantes. A galera foca no lado errado aí do negócio. E qual que é o futuro, assim, para a gente terminar aqui daqui a pouco, terminar nossa entrevista, Ana? Já estamos aqui um pouquinho mais de 1 hora conversando, tá bem legal o bate-papo. Qual que é o futuro da Ana? Assim, o que você espera dos próximos anos dentro das apostas? Você quer trabalhar também em outro mercado? Tem alguma outra coisa que você gosta de trabalhar ou você só se vê nas apostas? Olha, eu gosto muito das apostas, não me vejo nesse momento fazendo outra coisa. Eu foco em dar o meu melhor hoje, confesso que eu não fico pensando muito o que vai ser daqui 2, 3 anos, mas eu espero concretizar essa questão de ser uma referência feminina dentro do mercado e inspirar cada vez mais outras mulheres a estarem aqui. Então, o que eu espero daqui a 5 anos é que esse mercado não seja 95% masculino, que seja só uns 80% pelo menos, vai. Eu espero que eu tenha uma boa participação aí nesse crescimento da mulherada no mercado. Obviamente, sonho em viajar aí mundo afora, levando essa mensagem, ensinando, palestrando, mas o maior desejo que eu tenho mesmo é de crescer o número percentual de mulheres apostadoras no mercado e ser referência aí para ajudar todo mundo. Legal. Tem muitas mulheres na tua comunidade? Tem umas bravas lá, a mulherada domina. É muito massa. O legal assim, é que tem muito casal na comunidade, né? Os homens gostam da aposta, daí me conhecem, a mulherada assiste, vê que é tranquilo e elas acabam caindo para dentro. Então, se você é homem, você tá assistindo aqui o Botecão, é sua missão mostrar para a mulherada do mercado, porque o que os meninos fazem? Ô, brother, olha aqui, ó o que eu descobri aqui, mas não chega para a mulher dentro de casa ou para a irmã e para a tia. E mostra também que ela pode ter uma renda extra com futebol, só quer mostrar para os brothers do boteco, entendeu? Então, falta aí um pouco dos meninos fazer essa parte de apresentar o mercado para as meninas. Verdade. Quer perguntar alguma coisa, Paulo? Em especial? Não, acho que é isso. Acho que a gente pode entrar naquele seu bate-pronto que você tinha pensado. Tem um bate-pronto nosso aqui que a gente faz para terminar a entrevista, Ana. São 10 perguntinhas. Você pode, não precisa ser uma resposta com uma frase ou com uma palavra, você pode responder com um pouquinho mais de profundidade, mas vou fazer então aqui o nosso bate-pronto com a Ana, bate-pronto do Boteco do Clubão. Vou perguntar então, Ana, qual que é o seu time de futebol? São Paulo. São Paulo. Sofreu ontem. Eu sonhei. Eu juro que antes do jogo começar eu ainda estava um pouquinho confiante, mas tá tudo bem. Mas pra quem você é de Santa Catarina, né? Lembrando que ontem foi o Flamengo e São Paulo, um dia antes da gente estar gravando, onde o Flamengo eliminou o São Paulo da Copa do Brasil. Exatamente, por isso que eu tô com essa cara de choro. Mas vamos ver em Córdoba, né? Se pelo menos de lá a gente tira alguma coisa. Eu sou catarinense de nascença, né? Mas o meu padrasto, ele é São Paulino e ele, enfim, a gente se conheceu quando eu tinha 4 anos e ele me levava sempre para assistir o jogo, me incentivava, né? Vai São Paulo e tal. Então, desde criança, criou essa cativação. E bem na época, a gente ganhou a Libertadores, né? Ganhou o Mundial. Era fácil torcer para o São Paulo naquela época. Mas e aí ficou. Apesar de não ser fácil, eu gosto. Mas você tem algum time aí em Santa Catarina que você torce ou não? Avaí, com certeza. Avaí? Pô, Leão da Ilha. Sim. Legal. O time do Guga. Então eu também sou Avaí aí, por causa do Guga. Fui algumas vezes lá assistir. Massa demais. Qual que é o seu hobby, assim? Alguma atividade que você gosta de fazer fora as apostas? Eu gosto
uma das coisas que eu aprendi a gostar, né, treino. Eu vou 6 vezes por semana, se deixar 7, eu tô fazendo musculação na academia. Eu gosto de fazer yoga também, umas coisas mais tranquilas para extravasar do mercado, sabe? Te ajuda no mercado, isso, né? Ajuda a manter foco, concentração, né? Um momento assim, o mercado ele suga muito da gente. A galera acha que é fácil, você trabalha apostando e tal, mas o tanto que desgasta você mentalmente, ainda mais a gente que produz conteúdo, que além da aposta tem que gravar, tem que gerar tudo isso, é importante você ter esses momentos assim. Se você tivesse que dar um conselho, só pode ser um conselho para aquele cara, para aquele apostador que está iniciando nas apostas, qual seria esse um conselho primordial? Não foca no dinheiro, foca em ser disciplinado, foca em ter um método e seguir aquilo até o final. Legal. Seu maior green, só que assim, não é relacionado às apostas. Pode ser também um green das apostas, ali que você fez alguma aposta em escanteios ou no overgoals, mas assim, um green da sua vida, pode ser uma conquista sua. O que você considera assim o seu maior green? Hoje estar aqui com vocês, ser reconhecida sim, como que moral. Ana Green, ter toda a minha liberdade, de realmente ter realizado esse sonho que eu sonhei lá atrás, que parecia impossível largar o meu emprego para viver de algo que muita gente julga, fala mal e diz que não pode, mas a gente é a prova viva de que pode, e esse é o meu maior green, hoje ser livre, né? Legal. E o seu maior red? Parte ruim agora. Bah! Pode pensar, eu te passo as outras perguntas. Se quiser responder no final, pode responder. Fechou? Qual foi assim o maior aprendizado que você teve, que as apostas te deram? Algum aprendizado para a vida ou questão financeira? O maior aprendizado que as apostas te deram, Ana? Nada é certo nessa vida, nem o mais certo de todos ainda assim pode dar errado, então nunca confia 100% em nada. A zebra, ela acontece, né? Não é, a zebra é a lei de Murphy. A lei de Murphy virou uma realidade depois do mercado. Verdade. Pré-live ou live? Essa aí é fácil. Difícil, hein? Mas ainda o live. Ainda o live. Imaginei que você ia falar live. Estatística ou leitura de jogo? Estatística, sem dúvidas. Os números não mentem. Boa. Um outro esporte que você goste? Ping-pong. Ping-pong? Sério? Fui medalhista da escola, se duvidar. Você já apostou em ping-pong? Já fez ali um Não, gosto de jogar, mas se quiser apostar em mim, vale a pena, hein? Um dia eu vou conseguir chegar lá na bet. Legal. Quer responder a do Red ou não tem o maior Red? Cara, se eu te falar assim, isso aí foi um puta de um Red, não vem nada forte na minha cabeça. Então, eu acredito que não exista esse maior Red. Graças a Deus, como eu te falei, eu foco muito no hoje e no agora, sempre dando o meu melhor e sempre colhendo bons frutos. Graças a Deus, tudo tem dado muito certo, sabe? Não tem do que reclamar. Claro, dia a dia nada é perfeito, mas chegar, aquilo lá, não. Legal. E para terminar a nossa entrevista, uma mensagem, uma frase ou algo que você se inspire, que você queira falar para a galera que está te assistindo aqui no Boteco do Clubão. Galera, só fracassa quem desiste. Eu sei que é difícil no começo, a gente tem que lidar com muita emoção. Dinheiro, né? É algo que desde que a gente nasce já está em torno da gente, a gente tem necessidade, sonhos e desejos. Mas essa parada ela só funciona para quem consegue separar o racional do emocional, coisa que é muito difícil. Então, como eu falei antes, não foca no dinheiro, não foca em triplicar a sua banca, não foca em chegar em R$1.000. Foca em escolher os melhores jogos, as melhores odds e ter disciplina para executar tudo isso com uma boa gestão. Porque o dinheiro ele é consequência de um bom trabalho. Em tudo que a gente faz na vida, a gente só ganha dinheiro se a gente vai lá e faz um bom trabalho. E dentro do mercado é a mesma coisa, só que você tem que ter em mente que nem sempre você vai ganhar dinheiro. Às vezes você vai ganhar aprendizado com os hedges. Então, tenha isso em mente, o hedge sempre vai acontecer. Não busque ser o rei dos greens em fazer 20, 30, 50 green. Procura a melhor oportunidade. O resultado não está na tua mão. Está na tua mão fazer a melhor análise e executar do melhor jeito. E o dinheiro ele vem com o tempo. Legal. Valeu, Ana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Clube da Aposta para participar do Boteco do Clubão. Muita sorte aí na tua comunidade,
na tua criação de conteúdo. E sigam a Ana também lá no Instagram e também aqui no YouTube. É só buscar Ana Green no Instagram e aqui no YouTube que vai aparecer teus canais. Já aparece. Eu agradeço demais, satisfação estar aqui com vocês, né? Conhecendo mais uma galera aí da nossa comunidade de apostas. Uma honra estar aqui e agradeço demais o convite. Paulo, né? Prazer te conhecer também, muito legal. Valeu, Ana. Obrigado por ter aceitado e foi muito boa a conversa. Muito bom te conhecer também. Valeu, Paulo. Junto, valeu, Paulo. Valeu, Ana. Esse foi mais um Boteco do Clubão, oferecimento da Betfair. Se você não tem conta ainda na maior bolsa esportiva do mundo, tem aqui o link na descrição e também conheça os nossos cursos gratuitos, que aprender mais sobre apostas e trade com os melhores apostadores aqui do mercado. Dê uma olhada aqui na descrição, tem o link para os cursos gratuitos, só fazer o cadastro e você vai ter acesso à nossa plataforma de cursos, a LearningBet. Valeu, galera, mais um Boteco, tamo junto, abraço. Valeu, tchau, tchau.